É lógico que conversei, mas não é o caso O conversar seu com vocês. radar agora é Davos e depois Índia? Emendado. Acho que, se não me engano, 2 dias depois. E aí, A Índia faz? Todo ano, a data da República deles, né? A data mais importante, eles convidam apenas um chefe de Estado. Eu tive a honra de ser convidado e aceitei. Estou ansioso por esse momento. A Índia está na casa de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. É um mercado enorme. Estamos buscando, talvez possamos anunciar aquela isenção da reciprocidade do visto para o indiano também, como está bastante avançada a questão da China. São países que têm seus ricos lá. E nós queremos que as pessoas venham gastar seu dinheiro aqui, visitando o nosso país. ainda você tem negociação já de encontros bilaterais? Tem várias. O Brasil está numa situação ímpar. Graças à equipe que nós escolhemos, de Itamaraty, Econômica, entre outras, né? Agricultura, o Brasil ficou atrativo para todos eles. Quando tivemos aqui nos Emirados Árabes, no Catar, na Arábia Saudita, a grande preocupação deles é a segurança alimentar. E você deve diversificar os seus fornecedores. Se tiver problema com um, você não sofre muito o seu país. E eles, a coisa, assinamos lá. O nosso mercado está aberto, algumas coisas já estão sendo implementadas e ganha o Brasil. O grande indutor aqui da nossa economia é o agronegócio. É tão criticado, né, por alguns da cidade. Aquela velha máxima, né? Destrua a cidade e mantém o campo, que elas ressurgirão. Né? Deixa eu complementar, por favor. Destrua o campo e mantém as cidades, que essas sucumbirão. Essa é uma máxima, é simples. A história, nós temos que fazer de tudo para que isso não se repita. A questão indígena, vocês sabem disso, já me ouviram falar várias vezes aqui. O problema com o presidente francês foi que na nossa conversa, a sinalização dele, que ele gostaria, né, já estava previsto, se fosse um outro presidente qualquer depois de mim, passar de 14% para 20% a quantidade de terra demarcada como terra indígena no Brasil. Você simplesmente sufocaria o nosso negócio. Nós temos dificuldade, estamos com problema de construir um linhão de Tucuruí, de Manaus a Boa Vista. Isso vai nos custar esse ano, né, quase 2 bilhões de reais, que todo mundo vai pagar, porque o linhão passa por cima de uma terra indígena. E a negociação não é fácil, não pelos índios. Os índios topam, mas aqueles que tutelam os índios, alguns ainda, né, poucos, infiltrados na FUNAI, atrapalha a gente nesse negócio. Aqui também na região da Ilha do Bananal, se melhor o nome é esse, em Mato Grosso, nós conseguimos abrir uma estrada por 50 quilômetros, cruzando uma reserva indígena. O que é produzido em Mato Grosso, até chegar aos portos da região do Nordeste, né, um pouco do Norte, a gente economiza quase 400 quilômetros de estrada. Imagine quanto você gasta com isso. Não é só o caminhoneiro que gasta, o seu carro, que o produtor vai pagar isso daí. Nós pagamos também a manutenção da estrada, todo mundo perde. Então essa política indigenista não foi para atender o índio, foi para atender interesses outros econômicos que não o do Brasil. Presidente, durante a campanha política o senhor chegou a falar de incluir nomes de policiais mortos no livro dos Heróis da Pátria. Como andou essa questão? O senhor já fez alguma proposta? Teve uma... Não foi eu. Isso aí veio do ministro, a ideia foi muito boa, foi sendo estudada, chegou o seu momento que a adesão passou por mim. Vamos deixar para o ano que vem, igual a reforma legislativa. Deixar para o ano que vem, porque nós devemos ter aqui um monumento aí aos soldados conhecidos aqui em Brasília. Sempre quando viajo o mundo todo, a gente vai lá e deposita uma coberta de flores, né, nessa situação. Acredito que esses movimentos, esses monumentos devem ser estaduais, e se tivessem aqui em Brasília, se vier ter, sem nome dos militares mortos, mas como uma homenagem aos policiais militares, que devia ampliar também, PRF, PF, Polícia Civil, etc., em homenagem a essas pessoas que morrem defendendo a nossa vida e muitas vezes o nosso patrimônio. Presidente, tem alguma ali no radar do senhor, um encontro com Boris Johnson? Gostaria, mas esse não entrou no radar ainda não, mas gostaria. Presidente, só uma pergunta. Os parlamentares vêm reclamando muito dos vetos do senhor.
O senhor teme de alguma maneira que o Congresso passe a aprovar propostas populares que não caibam do orçamento, que obrigariam o senhor a vetá-las para desgastar o senhor? Olha, eu tenho que acreditar na responsabilidade do parlamento. Muitas vezes, eu como parlamentar, vi líder encaminhando projetos, né? Sim, e depois procurar o presidente para vetar, porque eu não queria se desgastar perante o seu eleitorado lá. Então o desgaste caía no colo do presidente da República. É como eu disse no começo, eu não posso estar preocupado com a minha popularidade, eu tenho que fazer aquilo que eu acho que está certo. Eu falei para você sobre o fundão, 2 bilhões de reais. Não foi eu quem propus. A lei eleitoral, que diz que a cada 2 anos o fundo tem que ser o anterior mais a correção monetária. Igual teve um deputado de São Paulo, Samuel Moreira, por exemplo, fez um vídeo, né, dizendo que ele é ético, eu não sou, porque eu apresentei a proposta de 2 bilhões. Eu cumpri a lei. Tá? Agora o Samuel Moreira, o ano passado foi votado um aumento do fundo, desse fundo especial partidário aí, né, para fim de publicidade eleitoral aí. Ele votou favorável. Passou de 30% para 100%, o equivalente às emendas impositivas de bancada. E mais ainda, nas eleições, Samuel Moreira, pelo amor de Deus, né? Nas eleições do ano passado, você pegou R$1 milhão desse fundo. E agora vai lá, faz um vídeo me acusando. Eu não quero brigar com o parlamento. O veto faz parte do processo, né, legislativo. Faz parte. E eu veto muitas vezes, porque tem o veto, basicamente, tem que seguir. Eu não posso criar despesa, seria irresponsabilidade minha convalidar a despesa votando ou ignorando mandamentos constitucionais. E a última palavra não é minha, é do parlamento, se derruba ou não o veto. Presidente, sobre o fundo eleitoral, ontem na live o senhor comentou que deve sancionar mesmo. Só para confirmar, o senhor vai sancionar? O que deve acontecer é o seguinte, está sendo estudado lá. A nossa SAGE, né, assessoria jurídica, bem como a Advocacia Geral de União, vou também, o VAG na CGU também, pedir um parecer deles, das consequências jurídicas de um possível veto meu. Se não tiver consequência jurídica, a tendência minha é vetar. Se bem que o Rodrigo Maia falou agora há pouco, posso ficar tranquilo, mas poxa, eu sei que ele é o chefe de um poder, é monocrática a decisão do impeachment, sei disso, mas ele pode sofrer pressão, assim como eu posso sofrer pressão. Presidente, ontem o senhor falou também sobre os radares, que o senhor pediu para o Ministério da Justiça usar fotografias educativas. O senhor tem ideia já de como isso vai funcionar na prática? Porque olha, está passando. A multa educativa está prevista no Código de Trânsito. A gravíssima não. Então, por exemplo, quem passa acima de 20% do limite permitido dentro do local, multa pode ser educativa. Acima de 40 não. Eu não tenho esse poder discricionário mais. Mas o objetivo da multa, tanto é que os radares fixos, tá certo? Eles têm que ser sinalizados. Não pode o radar móvel servir de pegadinha atrás de uma árvore, naquele ponto estratégico. Que o cara que recebe a multa ali, chega a R$2 mil, você esculhamba a vida econômica daquele cara. Esculhamba. Poucos podem pagar essa multa. E o objetivo não é educar da forma como está sendo utilizado. Eu lamento uma decisão judicial, mais uma interferida no ato do executivo. Onde puder usar o educativo, então vai Sim, ser usado. Vai ser usado. Já passei essa orientação para o ministro da Justiça que está a seu comando o diretor-geral da PRF. Presidente, só para tirar uma dúvida, não sobre o conteúdo, mas o senhor assinou, deve assinar um minuto agora ou deve ficar para a semana que vem? Olha, eu gostaria de ter assinado hoje. Tá? E nós vamos ter um capítulo especial para os policiais militares. Você vê, tem policial condenado por excesso. O excesso, acima de 2 tiros, o juiz pode agravar a sua pena. Tá certo? Agora, eu não passei por uma situação como essa, tenho a minha experiência militar de tempo de paz, conheço policiais militares no Rio, já parei no meio deles, de Deus, foi ano passado, meio tiroteio, fiquei lá do lado da viatura ali, vendo bala passar por cima, durante o dia. Imagine uma tensão à noite, um traficante morre com mais de 2 tiros. O juiz pode condená-lo por excesso, então eu quero entrar lá. Vou dar uma dica para vocês. Eu tenho um projeto dizendo da excludente de licitude em GLO. O que eu determinei,
a SAGE. O que for possível enquadrar no meu projeto, o decreto de indulto, enquadre. Não estou preocupado. Caso Amarildo, né? O major não se enquadra do caso Amarildo porque ele foi condenado também por tortura. E olha o absurdo, ele não estava na operação. Como é que eu posso torturar alguém lá do outro lado do lago se eu estou aqui? Usar um termo técnico, então ele não pode se enquadrar nisso. E, infelizmente, eu assinaria o indulto do major. O caso Eldorado dos Carajás, Coronel Pantoja, se não me engano foi 90 e poucos, né? O caso lá. Ele não estava na operação, estava no quartel. A tropa foi. A tropa foi acuada, foi perseguida, seriam mortos. É só ver a imagem está ali. Assim mesmo a imprensa diz que foi um ato bárbaro para os policiais. O Coronel Pantoja, não estando na operação, ele mandou a sua tropa desobstruir uma estrada. Ele pegou 200 anos de cadeia por pressão na mídia. Isso é justo? Se eu puder indultar o Coronel Pantoja, eu vou indultá-lo, vou levar pancada, eu conheço a imprensa brasileira. Mas eu vou dormir em paz com a minha consciência. Então, por esses estudos vai ficar para a semana que vem, senhor? Eu não posso dizer, pode ser que eu marquei uma outra reunião segunda-feira. Eu vou te dar a dica, dia 27 eu vou para, acertei agora, Bahia. Volto dia 5. Se não tiver algo, porque eu não quero ser contestado no Supremo. Não adianta apresentar o decreto muito bonito, o pessoal bate palma e depois fica no Supremo. Não quero isso aí. O senhor vai assinar o anticrime antes da sua viagem? Olha, tem 3 pontos, dos vários, né? Você não pode dizer quantos aqui, dos vetos sugeridos pelos meus ministros, tem 3 que estão faltando uma negociação final. Tem 3 apenas. É isso aí! Está pronto. Tá excelente. No meu entendimento, está excelente a proposta, mas passa pelo parlamento. Eu quero que o índio tenha o mesmo direito de você, fazendeira, do lado. Eu quero só isso aí, mais nada. O índio é um ser humano igual a nós. E o senhor pode falar um pouquinho da agenda da semana que vem antes do Natal? Quando é que é? Dia 27, que é que dia da semana? Sexta. Sexta. Bem, tem o 24 e 25 que eu vou ficar namorando aqui. E curtindo a dona Laura aí. Então, segunda e terça, ou eu fico despachando aqui ou vou pra lá. Presidente, agora o presidente da Câmara chamou os jornalistas setoristas pro café. O Senado também. Você não vai chamar a gente aqui? É verdade. Café para você fazer um balanço do ano? Ministro Paulo Guedes, ministro da AGU, só falta o senhor agora. Querem chupar uma manga comigo amanhã aqui? Tem manga sobrando aí. Chupa essa manga! Vocês vão chupar essa manga? Mas estaremos todos aqui Mas amanhã. Se o senhor quiser chamar, para fazer um balanço do primeiro ano. Pô, o balanço você já tem conhecimento. Graças a Deus a economia não tem governo que dê certo, a economia indo bem, está indo bem. Você já sabe, a taxa de juros 4,5%. Segundo o Roberto Campos, isso vai representar o ano que vem menos 110 bilhões de reais. Nós esse ano pagamos mais de 1 bilhão por dia de juros. É a mesma coisa, um pobre, por exemplo, que ganha 2 mil por mês, que deve R$1.000 para o agiota, todo mês tem que pagar. É difícil sobreviver assim. Nós conseguimos tirar essa questão nossa econômica, né, da descendência. Está estabilizado. O Roberto Campos é uma pessoa excepcional. Você pode ver o próprio Pedro Guimarães da Caixa, como é que está o cheque especial lá? Se não me engano, está 5%. Eu poderia interferir, mas sem interferência minha, 0. E ele ganhou nos últimos 45 dias mais 1 milhão de clientes. Os bancos começaram a seguir. A decisão do Banco Central de passar para 8% a partir de janeiro, não foi o Roberto Campos que acordou e falou, vou baixar para 8%. Não, teve reunião com o CVM, com os banqueiros. E eles foram obrigados a ceder porque vão perder cliente pro nosso Pedro Guimarães, da Caixa Econômica Federal. Você vê a questão de combustível, o pessoal reclama com razão, mas o pessoal tem que ver que a parte que mais pesa na gasolina é o ICMS. Estamos buscando quebrar monopólios também para ter a livre concorrência no Brasil. Preço da carne, alguns querem que eu tabele a carne, eu quero tabelar a lagosta, o que vocês acham aí?
Lagosta a 10 real. Você já chamou, não? É ótimo. Camarão 5 real. Cerveja 50 centavos, tá bom? Então é livre mercado, pessoal. Não tem tabelamento, não tem subsídio do governo. Já baixou a arroba da carne. Ovo que tem que tabelar. Tabelar o ovo? O povo. Presidente, queria falar sobre o caso Adélio. A entrevista que foi concedida à revista Veja, apareceu um elemento diferente na sua declaração, que seria a participação de ex-assessores ou ex-aliados do senhor. O que exatamente é isso? Eu queria confirmar a declaração do senhor. Eu tive com a Veja, foi segunda-feira, se eu não me engano. Foi segunda-feira, cada vez. Eu fiquei de 8 da manhã. Foi sábado? Foi sábado, desculpa aqui, foi sábado. Fiquei de 8 da manhã que chegou aí, até mais ou menos 2 da tarde. Almoçaram um peixe comigo, inclusive. Pescado pelo. Quem pescou o peixe mesmo? O Prenda Embratu que pescou o peixe aí. O Gilson Machado aí. Então, pouca coisa foi tratado além da minha vida aqui, meu dia a dia. Não li entrevista da Veja ainda, está tudo gravado, certo? O que eu falei é o seguinte para eles, né? Tem lá 70%, 80% de chance de ser geralmente alguém da esquerda, né? Até pela filiação político-partidária do Haddad. 15% ou 20% a chance de alguém do meu lado, porque eu tive uma vida bastante tribulada para escolher o vice. Quem era? Não tem nome. Suspeita apenas. Certo? E 5%, 10% outras causas. É isso que eu falei. Eu não sou radical como a esquerda é, né? O Bolsonaro conversou com o pessoal aí que fez a Marielle no dia 14 de março, quarta-feira do ano passado. Não sou radical a esse ponto aí. Né? Eu gosto, obrigado pela pergunta, né? Realmente, eu acho que todos nós queremos saber quem é que mandou a Adélio dar facada em mim. Assim como, eu acho que vocês querem saber também, que foi matar um colega de vocês. Mataram o Santiago, colega de vocês, naquele episódio na Central do Brasil, de um foguete que pegou na nuca dele. Imediatamente apareceram 2 advogados. Imediatamente. Igual ao meu caso, apareceram 3 ou 4 imediatamente. Então é sinal que quando se programa um ato como esse, né, criminoso como esse, eles se preparam, em caso errado, com proceder. Que o ideal para quem mandou me matar, o caso dela, é que ele fosse linchado lá. Se fosse um comício do PT, que o Lula tivesse levado a facada, ou a Dilma, o Haddad, com toda certeza esse cara seria linchado. É como o pessoal que me acompanha é educado, certo? Isso não veio acontecer lá em Juiz de Fora. Presidente, outra coisa que não ficou claro para mim, quando o senhor fala dessa chance, 70, o senhor tem alguma informação diferente? Nesse tempo, teve uma informação nova que nessas investigações o senhor incluir agora uma possibilidade de um ex-aliado? Olha, a minha vida você deve conhecer. Eu converso com todo mundo. Sempre foi assim, sempre foi assim. Então, informações chegam, a gente filtra muita coisa e vai fazendo um juízo de valor. O que chega amanhã, eu passo para aquele direito que está apurando o fato, né? Mas eu não posso bater o martelo, não vou ser inconsequente de acusar A, B ou C desse ato. Tanto é que eu não falei nome de ninguém, zero.